Que o doutor Tiago Fonseca, ele já está aqui com a gente, eu não sei se ele me ouve. Vou colocar ele aqui no canal 2. Doutor, você consegue me ouvir? Boa noite. Boa noite, Pelezinho. Boa noite a todos os ouvintes. Consigo ouvir bem, sim. Maravilha. Doutor, satisfação, alegria muito grande poder receber aqui nos microfones da 107, de Euclides da Cunha, para toda a Bahia, no programa Show de Notícias, um programa que tem um compromisso com a verdade e com o povo da nossa terra, o povo da nossa Bahia. E eu queria tirar aqui esse momento, a gente não costuma muito fazer entrevista na segunda-feira, doutor, mas hoje, excepcionalmente, a produção fez um contato com o senhor, porque a cobrança dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, já visto que o nosso programa é transmitido ao vivo em várias plataformas, para que nós pudéssemos tirar algumas dúvidas, portanto, com relação ao quadro de saúde. Mas antes de mais nada, eu lhe agradeço pela sua disponibilidade. Eu sei que o senhor está aí corrido no momento de plantão. Vamos ser breve aqui na nossa conversação, nessa tirada de dúvida aqui do nosso programa. Beleza, doutor? Tá joia, Pelezinho. Para mim também é um prazer poder estar falando de saúde no programa Show de Notícias, sobre o seu comando. E tenho certeza da audiência que é o seu programa. E nada mais justo poder levar informação de qualidade para todos os ouvintes. Maravilha, doutor. A gente é que agradece. Doutor, eu quero começar hoje com o senhor de uma forma bem diferente do que a gente bateu aquele papo na Planalto na semana passada. Doutor, nós vivemos numa cidade, numa região extremamente quente, onde o calor, as pessoas falam que é insuportável. Por exemplo, esses últimos dias, Euclides da Cunha chegou os termômetros a 37, oscilando na casa de 38 graus. E a gente sabe que a nossa região é uma região onde tem uma água que não representa uma boa qualidade, né? Uma região que também, infelizmente, a gente vive do desmatamento aqui na nossa região, quando na verdade deveria se plantar mais, a gente não percebe isso, percebe o desmatamento e com isso o calor ele tem a tendência de crescer mais ainda, principalmente nessa época do ano. A pergunta que eu começo hoje com o senhor, doutor, esse calor que a gente está enfrentando, principalmente aqui na nossa região e principalmente para crianças hipertensas, quais são os prejuízos e os danos que ela traz a essas famílias, hein, doutor? Bom, excelente pergunta. A gente sabe que quando a gente percebe essa temperatura de 37, 38 graus, que é muito comum na região do semiárido, principalmente baiano do Nordeste, que na verdade quando você detecta essa temperatura, a sensação térmica é muito maior, né? A sensação térmica ultrapassa a casa dos 40 graus. E associado a isso, do ponto de vista de saúde, a gente vê que a pessoa acaba se tornando um pouco mais desidratada. Então a gente tem que orientar sempre as pessoas a hidratar cada vez mais. Mesmo que não tenha sede, você tem que beber bastante água, porque o calor faz com que você se desidrate através do suor, a perda, né, de líquido através do momento que você está no seu trabalho, fazendo exercício, andando na rua, porque o calor é excessivo. Então isso interfere na sua saúde, né? Então você precisa realmente manter-se hidratado, suas células manter com a quantidade hídrica perfeita para que você possa ter osmose, as trocas gasosas, as trocas de minerais. Mas o fato é que se você não se hidratar, isso pode repercutir tanto do ponto de vista da sua pressão, do ponto de vista de suas outras doenças de base que você pode ter, e isso acaba interferindo, principalmente do ponto de vista dos rins, né? Pessoas que têm problema renal no momento em que está numa área muito quente, você desidrata com facilidade, e isso pode interferir na sua filtragem renal e isso desencadear no decorrer do tempo algumas complicações de saúde. Ô doutor, para criança, principalmente na faixa etária de 3 a 6 anos, 7 anos, qual o horário mais adequado para que ele não sofra esses danos? Bom, ela primeiro não deve ter exposição de sol no período de 10 às 15 horas. O ideal para a criança, é claro, todos nós devemos ter um pouco de exposição solar por conta da vitamina D, mas quando se trata de crianças, a gente orienta que tome o sol no primeiro horário, né? Horário de 7, 8 horas, que a gente sabe que nessa região o sol às 6 horas já está realmente praticamente sol de meio-dia. Então, os primeiros horários é adequado para que possa tomar um pouco de banho de sol de 20, 15 minutos. Agora, a partir de 10 horas até as 15 horas da tarde, às 3 da tarde, é o período que tem maior incidência de ultravioleta, né? Então isso aumenta o risco, né, de um desenvolvimento de alguma mancha na pele. Claro, crianças isso demora para que ocorra, mas adultos ocorre com muita frequência. Mas o fato é que tem que hidratar bastante essas crianças e evitar esse período, porque é quando tem maior desidratação, e orientar sempre a criança a beber muito líquido. A gente sempre fala
que tem que hidratar bastante. É comum de encontrar em um hospital crianças desidratadas, né, que você percebe, às vezes tem um choro, mas o choro não tem lágrima, a mucosa, a região da boca fica muito ressecada, né? Então tudo isso são sinais de que você percebe quando tem grau de desidratação. E é algo muito grave que pode desencadear infecções, inclusive. Então as crianças devem ser bem orientadas pelos pais, orientar a questão da ingesta de líquido e lembrar, como você falou, a questão da água. A água é essencial, né? Compõe um alto percentual do nosso corpo, mas não devemos ingerir qualquer tipo de água. Tem que ser água potável, água realmente mineral, água filtrada ou até mesmo água que seja fervida, né? Mas não pode usar essa água diretamente que vem da embasa, porque ela vem com teor de contaminação, às vezes verminoses, e isso deve ter que tomar todo cuidado, porque isso pode interferir, principalmente para crianças, e desencadear doenças que realmente podem levar a situações mais graves. Doutor, alimentação, doutor. Qual a alimentação apropriada nesse período, nessa época do ano e principalmente nessa época de muito calor, hein, doutor? Tem que comer bastante, diminuir o excesso de comida, tem que comer mais frutas, alimentação. Qual seria a alimentação adequada? Comer essencialmente alimentos mais saudáveis, em qualquer momento da vida. Mas nesse momento em que você está tendo o risco de desidratar, uma exposição de calor muito grande, lembrar de sempre utilizar roupas mais confortáveis para que ventile mais. A alimentação tem que ser baseada em verduras, frutas cítricas, né? Fazer sucos, né, adequado, claro. Para quem não é diabético, né, você deve orientar de maneira mais geral. Quando é um paciente diabético, você tem que sim direcionar sem uso de muito suco, né, utilizar mais a fruta ao invés do próprio suco, porque o suco, toda a fruta tem um teor de açúcar, né, chamada frutose. Então a gente deve ter esse cuidado. Mas a alimentação essencial é verdura, legumes, ter a capacidade sempre de algo mais natural, né? A gente sabe que muitas vezes os supermercados vendem muitos enlatados e isso acaba sendo prejudicial, né, no decorrer do tempo. Então a alimentação tem que ser baseada numa dieta equilibrada, no teor de calorias que você precisa gastar durante o dia e que você vai absorver. Tem que ter esse equilíbrio, né? Porque o que não pode é você ter uma ingesta alimentar com muito teor de carboidratos ruins, né, açúcares ruins, você ter uso de colesterol excessivo, gorduras, comidas gordurosas, né? Então tem que ficar atento a isso. Então proteínas como carne, tem que fazer de uso que não tenha tanta gordura, uma carne mais magra, lembrar de fazer uso do peixe, fazer uso do frango, né? Não precisa ser em grande quantidade, mas sempre equilibrando carne vermelha, branca, para que você tenha dentro dos seus níveis de vitaminas e minerais adequados no seu dia a dia. Maravilha, doutor Tiago Fonseca. Doutor, eu tenho outros assuntos que eu quero abordar com o senhor aqui. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor. Isso segue também de exemplo para as pessoas já da terceira e quarta idade, doutor? Principalmente para quem é hipertenso, para quem é diabético. Como é que é, doutor? Desculpa, não ouvi o início da pergunta. Essas colocações que a gente está abordando aqui com relação à criança, questão de tempo, calor, água, alimentação, ela também serve para as pessoas da quarta idade, principalmente para quem é hipertenso, diabético, quem sofre de problema de colesterol alto, doutor, principalmente aqui na nossa região, que a gente tem uma região com muita incidência com pessoas diabéticas, doutor. Excelente pergunta, Pelezinho. Isso é uma orientação que serve para todas as faixas etárias, né? Agora, a gente sabe também que quando se trata de idosos e crianças, são as faixas etárias mais delicadas, porque os idosos, por exemplo, não sentem aquela sede que nós sentimos quando era mais novo, né? Naturalmente, com o passar da idade, uma capacidade que o nosso organismo tem de sentir sede vai diminuindo com o tempo. Então, o idoso, se você observar, ele dificilmente vai pedir para beber água. Então, ele acaba desidratando com mais facilidade. Você observa que a pele dele fica mais desidratada, mais ressecada. Claro, perde a quantidade de colágeno e perde a quantidade de líquido que é essencial no seu corpo, e isso acaba fazendo com que o paciente fique mais desidratado, possa desenvolver problemas renais, alterações do ponto de vista de pressão, né? E então essas orientações da alimentação saudável, correta,
diminuir a exposição ao sol, hidratar bastante, isso serve para todas as faixas etárias. Agora, a gente orienta também aquelas pessoas que estão com níveis de vitamina D baixa, que nós chamamos de hipovitaminose D. Essas pessoas precisam tomar banho de sol diariamente, mas isso não significa ficar no sol de maneira excessiva, porque senão há um risco de desenvolver um câncer de pele, por exemplo. Então, a pessoa deve sim passar em torno de 10, 15 minutos por dia tomando o seu banho de sol, para que você possa realmente ter o seu nível de vitamina D adequados, principalmente as mulheres que têm uma maior teor de baixa vitamina D, porque isso se associa a um quadro quando a mulher está na fase da menopausa, em que diminui o teor de hormônio, e isso gera um processo de poder desencadear uma osteoporose. Então, quando você tem uma vitamina D baixa, você gera um processo, desencadeia o processo de tratamento da parte do cálcio, né? Então você tem que fazer a reposição adequada, toda a orientação que se deve, para justamente evitar os problemas, principalmente da osteoporose e outras doenças que são provenientes por conta da baixa da vitamina D. Muito bem, agora são 19h31 na Bahia, estamos conversando com o Dr. Tiago Fonseca, direto da capital baiana, lá em Salvador. Ele está disponibilizando esses instantes aqui com a gente para tirar algumas dúvidas. Doutor, para quem tem problema de hipertensão, diabetes, qual é a alimentação adequada para que ela possa ingerir durante o dia, principalmente à noite, onde algumas pessoas alegam ter até problemas de insônia ou algum problema, portanto, de evacuação, fica evacuando, doutor? Qual é a orientação que o senhor tem para essas figuras, hein, doutor? Bom, vamos lá, vamos fazer do ponto de vista mais didático. Então, vamos explicar o que é a hipertensão, o que é o diabetes e vamos correlacionar elas. A hipertensão significa que hiper vem de aumento, né, alto. Então, alta pressão. Então, a alta pressão arterial, isso caracteriza uma doença que as pessoas falam comumente de pressão alta, né, a doença da pressão. Então, a doença da pressão, essa hipertensão, ela é caracterizada a partir do momento em que você foi diagnosticado, em que em determinados momentos da sua avaliação, você estava com a pressão acima de 14/9. Em termos técnicos, a gente fala 140/90. Né? Então, quando você mantém sua pressão acima de 14/9, isso é caracterizado como hipertensão. A gente diferencia no meio médico entre hipertensão tipo 1, 2, enfim, primária, secundária, mas aí são termos mais técnicos. O ponto é entender que quando você tem pressão alta, isso interfere em quê? O seu sangue, no momento que está passando nas suas artérias e nas suas veias, ele aumenta essa pressão. O impacto se torna muito maior. Então, isso é um risco de desenvolver, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, que é quando ocorre obstrução de alguma artéria do coração, ou também um AVC, né, que é chamado derrame, que ocorre uma obstrução, ao invés de ocorrer na região do coração, ocorre na região do cérebro, nas artérias cerebrais. Né? E aí existe diferenciação entre AVC hemorrágico, AVC isquêmico, que são detalhes mais específicos. Então, quando você deixa a sua pressão muito alta, você aumenta os seus riscos, né? Desenvolver problemas, como eu falei agora, de infarto, um AVC. Você aumenta problemas do ponto de vista dos rins. Você vai diminuindo a capacidade de filtração dos seus rins, porque o papel do rim é justamente filtrar o sangue e fazer a formação da urina, né? As excretas, né? Que a gente fala. Então, a partir desse momento, quando você tem esse entendimento, você tem um diagnóstico de hipertensão, você tem que tomar o medicamento correto para controlar os níveis de pressão e evitar as complicações. Além disso, você tomar o medicamento correto é um tripé. Você tem que ter uso correto do medicamento, alimentação saudável e bem balanceada, em que inclui principalmente evitar o uso de alimentos muito salgados, né? Evitar o sódio, né, que está presente em quase todos os alimentos, então a gente tem que reduzir drasticamente, porque o sódio ele aumenta a quantidade de pressão, aumenta a pressão nos vasos sanguíneos, e também tem que ter uma atividade física balanceada, né, para que você tenha esses 3 eixos, né, alimentação, atividade física e o uso do medicamento correto. Então, além dessa questão da alimentação, lembrar que não é só diminuir o sal, mas não fazer uso de comida muito gordurosa, porque senão você pode ter aumento do seu colesterol. Na formação do colesterol, você pode formar placas e isso pode gerar a formação de placas que obstruem no decorrer do tempo.
se houver obstrução, pode gerar o que nós chamamos de um infarto do coração ou até mesmo um AVC. Então, a hipertensão, você precisa fazer uma dieta sempre bem balanceada. Quando você trata do diabetes, né, o diabetes é quando ocorre um aumento de açúcar na sua corrente sanguínea. Então, isso ocorre porque nós temos um órgão chamado pâncreas, que produz um hormônio chamado insulina, e que a insulina tem como papel diminuir a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Porém, se essa insulina não está sendo suficiente, você com obesidade, você tendo outras doenças de base, ou até mesmo um histórico na família de diabetes, isso acaba sendo um fator de risco para que você desenvolva o diabetes. E o diabetes ele é diagnosticado, claro, existem vários critérios, não vamos esmiuçar isso agora, mas o principal é quando você tem o diabetes do tipo 2, ele está quando o glicemia de jejum está acima de 126. Ou então a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente solicita, estiver acima de 6,4%. Você fechou o diagnóstico, você deve fazer uso do medicamento para controlar o açúcar na sua corrente sanguínea e a alimentação tem que estar também balanceada, da mesma forma que ocorre com a questão da pressão. Porém, você reduzindo a quantidade de alimentos que tem alto teor glicêmico, né, alto teor de açúcar. Então, os doces, as frutas em excesso, sucos, isso é ruim porque aumenta a sua taxa de açúcar. Além disso, da mesma forma que a pressão alta pode interferir nos rins, o diabetes também pode interferir nos rins. Então, são duas doenças que, quando a pessoa tem essas duas situações, isso pode interferir em todo o seu organismo, até mesmo do ponto de vista do seu intestino. Como você falou, a pessoa muitas vezes à noite tem um processo de evacuação mais acelerado, tem que ser diagnosticado, é avaliado pelo médico, né? Porque não é comum você ficar indo várias vezes ao banheiro para evacuar, porque isso não é o normal. Então, a alimentação tem que ser balanceada, comer mais fibra, alimentos que façam, se for uma pessoa que está tendo evacuação excessiva, tem que fazer uso de alimentos que façam a retenção hídrica melhor, né? E evite que você perca tantos minerais nas suas fezes, o que às vezes acontece em alguns pacientes, ocorrendo em idosos um grau de desidratação. E sendo nesse momento em que a gente vê que há um calor muito grande, isso pode piorar também. Muito bem, são 19h38 na Bahia, estamos conversando com o doutor Tiago Fonseca. Tiago, você está na capital baiana, né, doutor? Capital baiana. O senhor também atende aqui na região de Araci, não é isso? Exatamente, na região de Araci, Serrinha, Lauro de Freitas, Salvador, e agora estou prestando uma consultoria na região de Canudos. Maravilha, bom demais. Doutor, o senhor anda bastante. A nossa região é uma região extremamente quente, como eu falei aqui no início do programa. Esse calor, quais são os transtornos que eles trazem, o risco de infarto, principalmente para a nossa região aqui na região quente, como Euclides da Cunha, Canudos, Uauá, toda essa região, que é uma região extremamente mais quente do que outras regiões que se localizam na região do sudoeste, centro-oeste, sul da Bahia. Essa região é uma região que nós estamos localizados na região semiárido Nordeste 2 e é uma das regiões mais quentes. Esse calor intenso, quais são os danos que ele traz no sentido de uma provocação do infarto, hein, doutor? Bom, excelente pergunta mais uma vez. Quando você está num momento difícil, como a situação de um calor excessivo, você fica mais agitado, seu coração tende a ter uma aceleração maior, ou seja, a frequência cardíaca, a taxa de batimento do seu coração, ele acaba sendo aumentado. Pacientes que têm uma certa arritmia, que é o batimento desregular, isso pode interferir também, claro, no calor excessivo, em situação de estresse. E isso, claro, se você tem um risco aumentado para desenvolver um infarto, isso pode ser realmente um fator desencadeante. O fato de você estar num calor excessivo, você permanecendo desidratado, isso pode fazer com que os níveis de pressão aumentem e você possa desenvolver uma obstrução de alguma artéria no coração, que aí é o próprio infarto agudo do miocárdio. Então, é interessante que sempre as pessoas mantenham o uso dos seus medicamentos corretamente, fazer o acompanhamento, porque, Pelezio, muitas pessoas acham que tomam remédio de pressão e o fato de tomar um remédio já pode estar controlado para a vida inteira. Já atendi muito paciente que acha que está tomando medicamento por mais de 20 anos, o mesmo medicamento, e acha que já é suficiente. E muitas vezes não é. Essa pessoa precisa estar a todo instante fazendo um acompanhamento, revisão com o seu médico de confiança,
para que você possa realmente manter os níveis adequados, você evitar de ter qualquer tipo de complicação, para que você possa, de fato, prevenir para não remediar. A maioria das situações que entram em um hospital, por exemplo, em quadros de urgência, como um infarto, um AVC, a grande maioria poderiam ter sido evitados se tivesse feito a prevenção. A grande maioria das pessoas, o fato de ter pressão alta ou diabetes, são as duas doenças que você mencionou, são pessoas que às vezes não sentem nada, né? E aí muitas vezes por não sentirem um sintoma, acha que não precisa de tomar o remédio. E esse é o grande perigo e o grande erro, né? Porque uma vez que você tem um diagnóstico, você deve sim tomar os medicamentos para você evitar os riscos e fazendo com que você não tenha perder sua vida, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que têm AVC, que tem o que nós chamamos de hemiplegia, tem aquelas pessoas que ficam com um lado paralisado para depois ter que fazer fisioterapia, enfim. Então, é necessário ter o cuidado, fazer a alimentação correta. Esse período está muito quente, tem que hidratar bastante, tomar os seus medicamentos corretos e ter uma alimentação saudável. Muito bem, agora são 19h41 na Bahia. Bom, o doutor, ele está em atendimento, a gente vai liberar o doutor. A gente tinha muitas perguntas aqui para a gente estar conversando, tirando dúvida com o doutor Tiago Fonseca, que também atende aqui na nossa região. Ô, doutor, além do senhor atender no seu consultório, o senhor atende assim a domicílio ou não, doutor? Bom, a gente faz também, mas a questão é um pouco mais com relação ao tempo, né? Mas hoje eu estou como diretor no hospital na região, mas isso acaba ocupando um pouco mais do tempo, mas atendo em clínica particular, no privado, né? E também através do SUS, né? Então sempre tendo à disposição poder atender a população da melhor forma possível. Maravilha. Doutor, a gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso bate-papo. Antes de finalizar aqui, eu quero 2 assuntos aqui para abordar com o senhor. Na qualidade de profissional, há quanto tempo, doutor, que o senhor já exerce a função de profissional da área de saúde? Entrei na medicina em 2013. Já tem um tempinho, hein, doutor? Já tem um tempinho, parabéns, graças a Deus. Ô, doutor, com essa envergadura toda que o senhor tem nesse período que a gente está vivendo de pandemia, como é que o senhor tem percebido o comportamento das pessoas, principalmente nas regiões onde o senhor tem feito esses atendimentos, o índice de crescimento? Como é que o senhor tem avaliado essa situação, o comportamento? Essa chegada da pandemia, ela também provocou danos às pessoas ou foi um momento também de reflexão? O senhor que convive o dia a dia com inúmeras pessoas, homens e mulheres, desde de jovens até já aos senhores e senhoras, como é que o senhor tem avaliado e acompanhado essa situação, hein, doutor? Bom, Pelezinho, mais uma vez uma excelente reflexão. Inclusive, recentemente eu escrevi um artigo de opinião para o Jornal à Tarde, o Correio, com relação a esse tema, né, do período da pandemia. As pessoas realmente buscaram fazer uma reflexão em cima do momento que nós estamos vivendo, né? Porque é um período de pandemia, algo totalmente atípico. A última pandemia que o mundo vivenciou foi no período de 1917 e 18, né? Na gripe espanhola. E desde então nunca tínhamos nos deparado com isso. Então foram gerações e mais gerações sem nunca ter se deparado com uma situação como essa. Então, gerou muita reflexão, as pessoas, primeiro, só pensando na questão do vírus, de imediato os cuidados excessivos, como era necessário, né? Mas, em contrapartida, outras situações aconteceram, como muitas pessoas deixando de irem aos hospitais por receio do vírus, e a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia fez um estudo demonstrando que muitas pessoas estavam morrendo dentro de casa por problemas cardíacos, né? Infarto, insuficiência cardíaca, um AVC, e deixavam de procurar atendimento médico por conta disso. Outra situação também é com relação ao diagnóstico de câncer, de um modo geral, caiu bastante o diagnóstico, e muitas pessoas, quando foram descobrir, já foi numa fase tardia, que não tinha condição de tratamento. Então, o momento de pandemia gerou muitas controvérsias, muitas situações de deixar todo mundo muito aflito. E depois foi tudo se ajustando, né, na primeira onda, todo mundo tendo cuidado. E aí entrou num grau de estabilização, depois foi declinando e veio a segunda onda, começando na Europa e depois chegou no Brasil. Estamos vendo na região, na Bahia, no estado como um todo. E as pessoas, infelizmente, começaram a ter um comportamento de relaxamento. E esse relaxamento foi equivocado, né, porque o relaxamento faz com que você se torne mais displicente nos cuidados. Algumas pessoas você passa nas feiras livres, nas praças,
em supermercados, às vezes sem máscara, não tendo o uso do álcool em gel, não fazendo a higienização das mãos, e isso com certeza acaba levando a algumas complicações, que é contaminar pessoas que têm maior vulnerabilidade. A gente sabe que a grande maioria das pessoas que são contaminadas com o vírus, elas não vão desenvolver tantos sintomas, mas 15% vão ficar graves e pelo menos 5% vão ficar gravíssimos, né? Podendo levar a sua vida, infelizmente, por conta desse vírus tão danoso. Né? Então a gente vê, por exemplo, um comportamento na região aí de Alphaville da Cunha, Canudos, Uauá, Quinjingue, todas essas cidades, o número começou a crescer de maneira desenfreada, né? Novamente. Então isso faz com que se tenha uma reflexão, a pandemia não passou e deve sim manter os cuidados e torcer para que a vacina esteja disponível o quanto antes. A melhor expectativa é que esteja em torno de fevereiro a março, a gente já possa estar disponível. Mas até lá, a gente sabe que o Brasil está muito atrasado. Gostaríamos que o Brasil já tivesse iniciado, assim como aconteceu com a Costa Rica, a Argentina, países da América Latina aqui como o Chile, que já estão vacinando sua população, e o Brasil ainda está desenvolvendo o Plano Nacional de Imunização. Quando que vai ter essa data a gente ainda não tem, mas pelo menos já estamos mais próximos do mês de fevereiro e as boas respostas estão saindo para que a gente possa vacinar essa população. Devemos sim orientar a população que a vacina é importante e que as pessoas entendam que quando estiver disponível, vacine, porque a vacinação é importante. Maravilha. Ô doutor, é só para a gente fechar aqui esse bate-papo do coronavírus. Ô doutor, o senhor entende que esse período de as pessoas ter ficado em casa trouxe um transtorno tal como distúrbio mental, ansiedade, gerou algum desconforto entre esposo e companheira, entre família, por conta de tudo isso? Enfim, o senhor que tem acompanhado ponto a ponto, dia a dia, nesse sentido, o senhor tem notado alguma situação ou já ouviu relato de pessoas que já procuraram atendimento e chegaram a narrar ou se expressar dessa forma para o senhor ou não, doutor? Sem sombra de dúvida. A alteração a nível psicológico, isso fez com que muitas pessoas hoje estejam tendo a necessidade de tratar a ansiedade, tratar a depressão, tratar a insônia que desenvolveram por conta desse período de pandemia. Vi muitas pessoas com síndrome do pânico, receio de estar diante das pessoas por conta da aflição que foi gerada, principalmente no início da pandemia. Muitas pessoas viam a televisão e ficavam chocadas com aquelas cenas que só se passava, né, no Jornal Nacional e tantos outros noticiários. Apenas abertura de cemitérios, enterros, e a sensação que se passava era apenas só da morte, 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 morte. Isso, com o decorrer do tempo, foi gerando um processo de alteração a nível psicológico que é muito danoso e que muitas pessoas estão precisando de tratamento hoje. E não vai parar agora, isso vai continuar. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde liberou um informe técnico para todos os médicos com relação a ter a atenção aos pacientes do ponto de vista da saúde mental, né? E também de relacionamento, as pessoas criando um pouco mais de ansiedade, uma certa histeria, falta de paciência com aquelas pessoas que estavam no seu ambiente familiar. Isso acabou gerando um processo de desagregação familiar também. Mas eu acredito que as pessoas têm que ter controle, buscar ajuda de um profissional médico, de um psicólogo, para que um tratamento multiprofissional possa fazer com que você retome a sua normalidade. Mas o fato é que a saúde mental da população brasileira e mundial interferiu significativamente. Agora são 19h49, faltando 11 para as 8 para a gente terminar aqui o nosso programa. Doutor, a gente tinha muitos assuntos aqui para abordar com o senhor. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. O senhor também tem outros afazeres aí onde o senhor está hoje de plantão, dando essa atenção aí para os colegas e as pessoas também que precisam da sua atenção no seu quadro funcional, portanto, de prestador de serviço à sociedade. E eu quero aqui já agradecer pela sua participação gentil, democrática. Quero voltar a falar com o senhor em outra oportunidade, principalmente falando, já que nós falamos nessa questão de relação, a gente tem algumas informações, alguns questionamentos, principalmente da desencadeação de momento de relação entre companheiros. A gente já tem ouvido relato entre ambas as partes, e eu queria entender, mas não nessa oportunidade, de outra oportunidade, se o senhor puder, estiver disponível. Mas, de antemão, quero aqui lhe agradecer pela sua participação gentil, democrático,
aqui dentro do nosso programa, tirando dúvidas, falando de saúde, porque o nosso povo precisa, primeiramente, doutor, buscar a reflexão, buscar Deus, colocando em primeiro plano, e segundo, a gente tem que buscar estar de bem com a saúde para que nós continuemos de pé, lutando em busca dos nossos objetivos a cada dia, doutor. Grande abraço, obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no nosso programa. Ok, Pelezinho, muito obrigado, estou à disposição, é um prazer poder estar falando de saúde e concordo plenamente com o que você falou. Nós devemos levar a informação à população, porque a gente sabe do poder do rádio em transmitir a informação de qualidade, em programas com credibilidade, em que busca passar a verdade. Então, a informação de saúde é muito importante porque as pessoas às vezes não têm acesso a determinadas notícias e isso faz com que a pessoa fique bem informada e, mais do que isso, tome consciência de que cuidar da saúde é uma situação necessária para que você possa ter uma vida tranquila e equilibrada. Um forte abraço, estou à disposição para uma próxima oportunidade. Valeu, doutor. A gente se fala na sexta-feira no Jornal do Sertão, aqui na Planalto, 660. Grande abraço, doutor. Forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite, bom trabalho. Até sexta-feira.